Bom dia a todos, espero que tenham um excelente dia. Estou aqui com o tarô mitológico, que é um tarô que fala de deuses. Eu até comprei de segunda mão, a caixa não tá, mas veio direitinho as cartas. O livro também veio em perfeito estado. E eu quero falar sobre alguns arcanos aqui e fazer uma pequena leitura de algumas partes do livro. Aqui eu peguei a carta do louco e vou falar sobre o livro que diz aqui a respeito da carta do louco. Esse livro é de autoria de Juliette Sharman e Liz Greene e acompanha as lâminas coloridas que são essas cartas de tarô. Esse aqui é o louco. A carta do louco, a primeira dos arcanos maiores, retrata um jovem selvagem vestido com retalhos de peles de animais e de diversas cores, dançando em abandono estático à beira de um precipício. Na cabeça, uma coroa de flores de vinha sobre seus cabelos castanhos e um par de chifres na fronte, semelhantes aos de um bode. Seu olhar está voltado para o horizonte, onde o sol está apenas nascendo. Ao seu redor, uma paisagem árida com pedras marrons e cinza. À sua esquerda, escondida pelas sombras da noite que se retira, está a entrada da caverna da qual saiu. Acima dela, em um galho seco, uma águia empoleirada. A águia e o pássaro de Zeus, o rei dos deuses que protege o louco, no momento em que se prepara para mergulhar no desconhecido. A caverna da qual o louco surgiu é o passado, a massa obscura e indiferenciada da qual o início de um verdadeiro sentido de individualidade está para tomar forma. Os chifres de bode na fronte do louco sugerem, tal como as peles de animais que veste, que ele seja como um jovem animal conduzido à vida por instinto, ainda inconsciente e sem compreensão. Aqui encontramos o herói de nossa jornada, à guisa do misterioso deus Dionísio, o que nasceu 2 vezes. Ele era filho do grande Zeus, rei dos deuses, e Semele, um mortal princesa de Tebas. Corrijo agora, uma mortal princesa de Tebas. A esposa de Zeus, Hera, furiosa por sua infidelidade, disfarçou-se de ama seca e sugeriu a Semele que testasse a devoção de seu amante, pedindo que lhe aparecesse em toda a sua divina glória. Como ele havia prometido, a Semele concederia tudo o que seu coração desejasse. Zeus estava preso à sua palavra quando ela insistiu que lhe revelasse a sua divindade. Com relutância, ele se manifestou como trovão e raio, e Semele foi consumida pelas chamas. Mas Zeus conseguiu salvar a criança. Hermes, mensageiro de Deus e patrono da magia, costurou o feto na coxa de Zeus e foi assim que Dionísio nasceu. Como é muito extensa aqui essa parte do livro, poderia ficar um pouco enfadonho para vocês escutarem toda a parte. Tá assim nessa parte aqui. No sentido interior, Dionísio, o louco, é uma imagem do misterioso impulso de mergulhar no desconhecido. O nosso lado conservador, cauteloso e realista observa com horror esse espírito selvagem e jovem que, confiando no céu, está preparado para pular no precipício sem qualquer hesitação. A loucura de Dionísio existe perante a nossa parte ligada ao mundo da forma, dos fatos e da ordem lógica. Mas, em um sentido mais profundo, não se trata de loucura, pois é o impulso para a mudança que nos atinge inadvertidamente, sem qualquer base racional e sem um programa planejado de ação. O Deus é retratado em peles de animais porque, de certa forma, essa dimensão intuitiva e irracional para a personalidade humana é uma espécie de sexto sentido, um instinto animal que ouve uma música com a qual ouvidos cansados e acostumados à realidade concreta não estão sintonizados. Dionísio é o filho do rei dos deuses e é o espírito de seu pai com o qual ele está sintonizado, apesar de ordenado a viver na terra com os mortais.
Mas quando esse impulso nos atinge, é difícil saber se ele procede da morada divina ou de um lugar mais sombrio do submundo. Assim, Dionísio o louco representa o impulso irracional para a mudança e abertura dos horizontes da vida frente ao desconhecido. O louco encontra-se no início de sua jornada e quando somos atingidos pelo misterioso impulso que representa, também nos colocamos à beira de uma jornada. Às vezes, esses impulsos irracionais podem ser destrutivos, como também podem ser criativos, e frequentemente são os dois juntos. Às vezes, o Deus selvagem pode mergulhar no precipício e deparar-se com situações penosas e prejudiciais, as quais também pode proporcionar inícios incrivelmente criativos, a condição na qual se encontra o indivíduo desesperadamente ávido de alimento espiritual que ele ou ela não pode realmente entender. Em nível divinatório, o Dionísio, o louco, inaugura o advento de um novo capítulo da vida, quando aparece uma abertura de cartas. O risco de alguma espécie é necessário, uma vontade de mergulhar no desconhecido. O louco é tão ambíguo quanto Dionísio, pois não podemos saber se penetraremos na percepção divina do louco ou acabaremos simplesmente parecendo loucos. Dessa forma, no meio da ambiguidade, da atividade e do medo, começa a grande jornada da vida retratada pelo arcano maior do tarô. Dionísio é o deus do vinho. Mais uma colocação que não está no livro, mas que eu coloco aqui no vídeo. Aqui a carta do mago, aquele que tem o dom da criatividade, são aqueles inícios. Eu agora vou falar sobre o livro aqui. Vamos voltar aqui. O cálice representa o cálice da sorte, particularmente a sorte no amor, pois Hermes é um entendido nos casos do coração. A espada representa o fio cortante da mente e seu poder, dado a Hermes por seu pai Zeus. A sacola de pentáculos ou de moedas marca Hermes como o deus da boa sorte, patrono dos comerciantes e dos homens de negócios. E o caduceu, que é a varinha mágica de Hermes, enrolada por duas serpentes que representam todos os opostos: o bem e o mal, macho e fêmea, escuridão e luz. Aqui encontramos o deus Hermes, guia dos viajantes, patrono dos ladrões e dos mentirosos, soberano da magia e da adivinhação e promotor da boa sorte repentina e de suas mudanças. É chamado de trapaceiro por ser ambíguo e enganador, e, no entanto, ele é o mensageiro da confiança dos deuses e o guia das almas no submundo. Na mitologia grega, Hermes era o filho de Zeus, rei dos deuses, e da misteriosa ninfa Maia, também chamada de Mãe da Noite. Portanto, ele é o filho tanto da luz espiritual quanto da escuridão primordial, e as suas cores vermelho e preto refletem a mistura das paixões terrenas e da claridade espiritual que fazem parte de sua natureza. Ainda bebê, Hermes engatinhou para fora de seu berço e roubou um rebanho de gado do seu irmão Apolo, o deus Sol. Para enganar Apolo, ele vestiu sandálias ao revés para que o deus irado procurasse o culpado na direção errada. Quando finalmente Apolo o confrontou para saber quem havia roubado o seu gado, Hermes presenteou-o com uma lira que havia feito da carapaça de uma tartaruga. Hermes elogiou seu irmão com um discurso astuto, mas melífluo, dizendo-lhe que o presente era para honrar o seu maravilhoso dom musical. O deus Sol ficou tão orgulhoso que esqueceu do gado e até presenteou Hermes com o dom da adivinhação. Com isso, Hermes tornou-se o mestre dos 4 elementos e posteriormente ensinou aos homens as habilidades da geomancia, que é a adivinhação pela terra, piromancia, adivinhação pelo fogo, hidromancia, adivinhação pela água, e aeromancia, adivinhação pelo ar. Ele era sempre venerado em encruzilhadas, nas quais estátuas eram erigidas para honrá-lo e invocar a sua bênção sobre os viajantes, os errantes e os sem-teto. No sentido interior, Hermes, o mago,
É o guia e significa que em algum lugar dentro de nós, não importa quão perdidos ou confusos estejamos, em qualquer momento da vida temos os recursos da previsão, muitas vezes ocultos da consciência, mas que podem intuir a direção a ser tomada e as escolhas a empreender. O mago nem sempre atende quando é chamado, pois Hermes é um deus astuto e brincalhão. Ele tem suas próprias ideias do que possa ser importante. Chega à noite, muitas vezes na forma de sonhos perturbadores ou à guisa de reunião com outra pessoa que se torna significativa como catalisadora da jornada. Ou então ele pode aparecer como pista repentina ou a descoberta que temos à disposição mais do que um pensamento. No sentido divinatório, Hermes, o mago, aponta para dons e habilidades criativas que ainda não se manifestaram. Ele pode aparecer como uma onda de energia e uma intuição de excitantes oportunidades novas. Ele pressente o discernimento e uma percepção de possibilidades inexploradas. O louco é cego e tem unicamente o sentido animal de um significado a ser encontrado em algum lugar, de alguma forma. Mas pelo seu encontro com Hermes, o mago torna-se claro que a jornada é possível e que ele possui capacidades que ainda devem ser desenvolvidas. Muito interessante, exatamente é o significado mesmo do mago. A criatividade, o início de algo que pode ser muito proveitoso na vida, mas é tal história. Você tem que tomar a decisão e começar a fazer o que você realmente quer, o que você pretende e usar toda a sua criatividade, é que o mago diz. Aqui está a carta da sacerdotisa, mas eu não vou fazer a leitura do livro todo não, porque é muita coisa. Eu vou direto aqui no sentido divinatório. No sentido divinatório, o aparecimento da sacerdotisa em uma abertura de cartas prevê um aumento dos poderes da intuição e implica uma espécie de encontro com o oculto mundo interior governado por Perséfone. O indivíduo pode ser atraído inexplicavelmente para esse mundo por meio do interesse pelo ocultismo ou pelo esoterismo, ou ainda por meio de um poderoso sonho ou de um sentido interno de que alguma coisa esteja agindo na vida das pessoas. Agora vamos ver aqui a Imperatriz. Eu não sei porque o livro aqui, esse livro está fora de ordem. Vamos ver a Imperatriz. Vamos logo para o sentido divinatório dela aqui. Imperatriz, vamos buscar aqui. Então, no sentido divinatório, o aparecimento da Imperatriz em uma abertura de cartas sugere o advento de uma fase mais terrena da vida. Pode ocorrer um casamento ou um nascimento de uma criança, pois essa também exige paciência e alimentação da grande mãe. Por meio dessa carta, penetramos no domínio do corpo e dos instintos, como um lugar de paz e também de estagnação, lugar em que a vida é dada, mas também é sufocada. Dessa maneira, o louco, a criança do céu, descobre que vive em um corpo físico e é uma criança não somente espiritual, mas também material. Essa carta aqui eu achei muito interessante, é o Hierofante, o Papa. Veja só como ele foi idealizado aqui. É um centauro. Eu gosto muito dessas histórias mitológicas. Então, o que diz aqui? A carta do Hierofante retrata uma estranha figura, um centauro com um tronco, os braços e a cabeça de homem e o corpo de um cavalo. Seus longos cabelos e barba castanhos e seu rosto maduro e benigno sugerem um sacerdote ou um professor. Sua mão direita está levantada em um antigo sinal de bênção, enquanto a esquerda segura um pergaminho. Aos seus dois lados, uma coluna de pedra. Atrás dele é vista a rocha bruta da caverna, que é tanto a sua morada como o seu templo. Uma luz é dirigida sobre sua cabeça coroada por meio de uma abertura no teto da caverna. Aqui encontramos Quiron, o rei dos centauros, curador, sacerdote e sábio educador de todos os jovens heróis da mitologia. O próprio nascimento de Quiron
foi um verdadeiro mistério, pois ele nasceu da união de Ixion, filho do deus da guerra, Ares, com uma nuvem que Zeus formou à semelhança de sua esposa Hera. Para impedir que Ixion fizesse amor com a própria deusa, o centauro foi educado por Apolo, o deus Sol, e Ártemis, a deusa da lua. E graças à sua grande sabedoria e espiritualidade, ele foi eleito rei dos centauros, cuja tarefa era incutir nos jovens príncipes gregos os valores espirituais e o respeito pela lei divina que eles deveriam aprender antes mesmo das artes de reinar e das proezas nas armas. No sentido interior, Quiron, o hierofante, é a nossa parte que invoca o espírito para poder compreender o que nos é exigido por Deus. Ele é o nosso educador espiritual interno, o sacerdote que estabelece uma ligação entre a consciência terrena e o conhecimento intuitivo da lei de Deus. O mundo de Perséfone, a sacerdotisa, é sombrio e fugaz e não pode ser compreendido pelo intelecto, mas o mundo de Quiron pode ser elucidado e interpretado pela mente. A palavra antiga pontífices para sacerdote significa fazedor de pontes, pois o papel do sacerdote, tanto dentro quanto fora de nós, é servir de pai espiritual, estabelecendo um relacionamento entre o homem e Deus e tornando clara a natureza das leis pelas quais devemos viver para estarmos em relação correta com o divino. As leis do imperador, que incorporam o princípio do pai na terra, dizem respeito ao comportamento correto do mundo, mas as leis do hierofante se referem ao comportamento correto aos olhos de Deus. Entretanto, Quiron não simboliza qualquer sistema religioso ortodoxo. Ele é uma criatura selvagem, meio homem e meio animal. E o seu templo não tem qualquer manipulação humana, porém, mais exatamente, é uma caverna e uma montanha. Assim, a lei espiritual que ele transmite não é uma lei coletiva baseada em dogmas, mas sim individual e somente pode ser percebida por meio do nosso sacerdote interior. Portanto, pessoas diferentes experimentam Deus de uma maneira diferente e atingimos o nosso entendimento espiritual de acordo com o nosso entendimento particular do que Deus possa realmente significar. Muito rico esse conhecimento, isso que ela colocou aqui em palavras bem esclarecedoras. Gostei muito. Agora vamos pular para o sentido divinatório. No sentido divinatório, quando Quiron, o hierofante, o Papa, aparece em uma abertura de cartas, ele implica que o indivíduo começará a ativamente procurar respostas de nível filosófico. Isso porque pode ocorrer como o estudo de uma filosofia particular ou de um sistema de crença, ou ainda com um compromisso profundo da busca por um significado para a vida. O hierofante pode aparecer na forma de um analista, de um psicoterapeuta, de um sacerdote, de um mentor espiritual na vida exterior, para quem nós voltamos à procura de consolo e ajuda. O louco, então, emerge sua descoberta do submundo e dos poderes ocultos do subconsciente, à procura de respostas para o enigma de si mesmo, para o significado da vida. Ao encontrar-se com o hierofante, ele descobre a sua parte que pode começar a formular e expressar uma filosofia pessoal e uma visão individual do espírito que o guiam ao deixar para trás a sua infância, preparando-se para enfrentar os desafios da vida. Finalizando aqui a carta dos enamorados, porque senão seria um vídeo muito longo. Eu posso fazer depois as restantes dos arcanos maiores em outro vídeo. Então, vamos à carta aqui dos enamorados. Bem, carta dos enamorados retrata um jovem formoso vestido em simples trajes de pastor, segurando um cajado na mão direita. Em sua mão esquerda, uma maçã dourada. 3 mulheres se exibem, pois se trata de um concurso de beleza e a maçã dourada será o prêmio da escolhida. A mulher à esquerda tem um porte majestoso e maduro, com cabelos castanhos e olhos claros. Um vestido de cor púrpura
e porta um diadema dourado na cabeça. Ela oferece ao jovem o globo do mundo. A mulher ao centro é jovem, sedutora e de cabelos pretos. Sua túnica transparente cor-de-rosa revela mais do que esconde. Ela oferece um cálice de ouro. A mulher à direita é fria e casta, vestida com armadura completa de luta. Seus cabelos claros estão quase totalmente cobertos pelo elmo de guerreiro. Ela oferece uma espada, atrás de 4 figuras. Estende-se um cenário ondulante de colunas verdejantes. Aqui encontramos o príncipe Paris, que foi incumbido por Zeus de presidir um concurso de beleza entre as 3 deusas, Hera, Afrodite e Atena. Quando Paris nasceu, um oráculo previu que um dia ele representaria a derrocata do império do pai. Com medo dessa profecia, o rei Príamo, seu pai, sentenciou-o à morte, abandonando-o à sua própria sorte no topo de uma colina. Mas o pastor que por ali passava o salvou e criou. Ele cresceu pastando ovelhas e passava horas a imaginar conquistas românticas, pois era um jovem bonito e encantador. Quando no Monte Olimpo uma disputa ocorreu entre Hera, rainha dos deuses, Afrodite, deusa do amor sensual, e Atena, deusa da justiça, quanto a mais bela das 3, Zeus decidiu que Paris, com sua rica e vasta experiência do assunto, seria o melhor juiz para o concurso. Hermes foi enviado para informar o jovem dessa dúbia honra que lhe era conferida pelo rei dos deuses. Inicialmente, Paris recusou o pedido, sabendo muito bem que ao escolher uma delas, as outras 2 nunca o perdoariam. Mas Hermes o ameaçou com a ira de Zeus e Paris, então sugeriu dividir a maçã em 3 partes, pois dessa forma ele poderia fazer uma escolha entre as 3 beldades. Mas Hermes também não aceitou essa desculpa. Por conseguinte, as deusas se exibiram durante o concurso perante o jovem. Hera ofereceu-lhe o governo do mundo, caso a escolhesse. Atena ofereceu torná-lo mais poderoso e justo dos guerreiros. E Afrodite simplesmente abriu sua túnica e ofereceu-lhe o cálice do amor, prometendo-lhe a mulher mortal mais bonita do mundo como esposa. Bem, o resultado era previsível. Sendo jovem e inexperiente com respeito aos seus valores internos, Paris escolheu Afrodite sem qualquer hesitação. Seu prêmio foi a famosa Helena, rainha de Esparta, que inconvenientemente era casada. Hera e Atena sorriram e prometeram que não o culpariam por sua escolha. Em seguida saíram de braços dados, confabulando a ruína de Troia. E assim começou a conflagração da guerra troiana, que se iniciou com a raiva do marido traído e terminou com a ruína total da cidade de Troia e de toda a casa real. O oráculo comprovou sua autenticidade. No sentido interno, o juízo de Paris, como ficou conhecido na mitologia, é uma imagem do primeiro grande desafio da vida em face do desenvolvimento individual, o problema da escolha no amor. Esse dilema não diz respeito unicamente à decisão entre 2 mulheres ou 2 homens, também se refere aos nossos valores, porque as escolhas refletem o tipo de pessoas que queremos ser. Por ser jovem em razão de suas necessidades sexuais, Paris não pôde realmente escolher de uma perspectiva madura. Sua escolha derivou de seus desejos e não de suas verdadeiras necessidades. Aqui está o problema do livre-arbítrio contra as compulsões dos instintos. Na verdade, o arcano dos enamorados é o do livre-arbítrio, né? É a escolha. Escolhas não são fáceis, com certeza. Agora eu vou pular essa partezinha aqui e vou para sentido divinatório. No sentido divinatório, quando a carta dos enamorados aparece em uma abertura de cartas, ela prevê a necessidade de algum tipo de escolha, geralmente no amor. O louco que descobriu a sua própria dualidade agora deve colocar os seus valores em teste. Às vezes isso significa um triângulo amoroso, mas também pode significar o problema de um casamento apressado ou a escolha entre um amor e uma carreira profissional, ou alguma outra atividade criativa. Essa carta implica a necessidade de analisar cuidadosamente as consequências das nossas próprias escolhas, em vez de sermos cegamente impelidos, como Pérez, à conflagração de graves consequências. Bem, o vídeo de hoje vai acabar por aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Esse livro é interessante, bem interessante, porém extenso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu curtir, inscrevam-se no canal e compartilhem para que mais pessoas fiquem cientes desses conhecimentos bem interessantes e esclarecedores. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, até breve.